que as mulheres estão cada vez mais sozinhas. Se você entender isso, ainda tem chance de você abençoar grandemente a sua própria vida. Nós construímos caminhos errados, tomamos caminhos errados, depois nós queremos que as coisas venham a dar certo. Não vão dar certo. Eu amo as mulheres, eu amo os homens. Esse canal aqui é para o resgate da autoridade masculina. Por causa do resgate da autoridade masculina, eu me especializei, pesquisei, construí um material riquíssimo, poderoso para abençoar a vida de homens e de mulheres, mas o nosso objetivo nunca foi destruir as mulheres, mas mostrar aonde nós estamos errando e onde nós podemos melhorar. Olha, quais são as suas crenças a respeito do homem? Eu falei aqui já num vídeo o que é que as mulheres pensam, 650 mulheres que eu investiguei, que queriam se casar, pensam do homem. Pensam que ele é um preguiçoso, um vagabundo, que ele é apático, que ele é insensível, que é violento, que não gosta de trabalhar. Enfim, elas colocaram um monte de adjetivos negativos, mas estavam procurando um homem bom para se casar. Como, com essa mentalidade distorcida, você vai conseguir uma resposta? Se você busca em Deus, como você conseguiria uma resposta de Deus se nem você sabe o conceito que você tem de homem? Se você pensa que Deus criou uma criatura medonha para pôr ao teu lado, então você está pensando mal de Deus. Até de Deus você está confundindo a grandeza de Deus. Deus jamais criaria um ser tranqueira tão ruim. Não é que ao longo da vida dele ele foi se destruindo e aí se criou esse tanto de homem ruim. Será que Deus ia criar um ser tão incapaz dessa forma para lidar com um ser tão poderoso e iluminado como somos nós e tão perfeitos quanto somos nós? Por favor, nós precisamos ter coerência e ter lógica no entendimento para cessar com toda a obra e a falácia do inimigo. O que a Bíblia fala do homem? Você sabe sobre o que a Bíblia fala do homem? O que Deus fala do homem? Você sabe o que a ciência fala das capacidades, das características e das habilidades masculinas? Qual é a sua postura diante de um homem? Você está como uma mulher mesmo, esse ninho de pureza, de perfeição, de verdade? Ou você é daquele tipo de mulher que vai para a balada, que vai para a boate, que vai para os bares, que se relaciona fora do casamento, e aí é o sujo falando do mal lavado? O que é? Os homens estão se afastando das mulheres. E aí as mulheres ficam se perguntando, né? Por quê? Por que eles estão correndo da gente? Por quê? Olha para essa distorção aí. E eu vou apresentar mais motivos aqui do porquê os homens estão correndo das mulheres, porque eles estão se afastando das mulheres, porque as mulheres estão cada vez mais sozinhas. Então, imediatamente agora faz uma coisa. Curte esse vídeo aqui, para que essa mensagem possa ser mais distribuída, possa chegar mais longe, possa alcançar mais pessoas. No cristianismo, nós cremos que nós temos uma missão de ajudar as pessoas, de ajudar pessoas todos os dias. Então, faz essa ação pequena, essa ação simples. Me ajuda aqui. Eu estou produzindo esse conteúdo, é caro, é difícil. Né? Às vezes a gente não traz um conteúdo perfeito, os vídeos não ficam perfeitos como a gente quer, mas a gente está se esforçando para melhorar, para alcançar e ajudar ao menos uma pessoa. Curte esse vídeo, dá o seu like aqui nesse vídeo agora. Também se inscreva nesse canal e ative o sininho para você receber essas notificações de quando nós publicamos um conteúdo, porque dessa forma você ajuda também que o nosso conteúdo chegue cada vez mais longe. São ações pequenininhas e simples, mas que vão fazer grande diferença na sua vida, na nossa vida e na vida de uma pessoa, de alguém que às vezes precisa muito naquele dia. Às vezes uma palavra para uma pessoa é a diferença entre a vida e a morte para ela naquele dia. Então, abençoe alguém hoje, pelo poder do nome de Jesus. Então, olha, os homens estão se afastando e existem vários motivos. Eu vou citar uma lista aqui deles. Primeiro, por verem a conduta moral das mulheres, pela falta de alinhamento de crença e valores. A mulher acredita
e muitas mentiras sobre o homem. Acredita que o homem gosta de vulgaridade, que o homem gosta de puteiro, que o homem vivia traindo a mulher, que os homens foram induzidos num certo período a ir para essa direção, ir para a direção de puteiro, ir para a direção de bebida, mas também, do mesmo jeito que as mulheres estão sendo induzidas hoje a fazer as mesmas coisas medonhas e perversas, houve um tempo que aconteceu isso. Lá na Escócia, Deus levantou o Whitefield, aquele cara sem microfone, no gogó, chegou a levantar multidões ali de muitas mil pessoas, 100 mil pessoas, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 50 mil pessoas. Quando Whitefield morreu, ele deixou 50 universidades formadas. Então foi um grande homem que ajudou muitas pessoas, porque ali, naquele lugar, existia uma maquinação do mal para a desconstrução, a morte, não é? Da masculinidade, a destruição dos homens naquele tempo. E aquele grande servo de Deus conseguiu contornar aquela situação e levantou muitos outros homens poderosos ao redor do mundo. Então, presta atenção que nós ainda podemos fazer muito mais coisas e tirar as mulheres dessa solidão que elas estão entrando, porque os homens não vão querer esse tipo de mulher. Elas vão ficar cada vez mais sozinhas. Olha, pela falta de alinhamento de crenças e valores, pelas punições injustas, pelo divórcio, pela imoralidade das mulheres, pelo afastamento dos filhos, as leis lá de alienação parental, ou então os escândalos e as brigas, né? Às vezes ela não acionou a lei, mas quando o marido vai tentar ver os filhos, vai tentar estar perto das crianças, ela faz escândalo, faz barraco, tem aquelas explosões de ira, vem para cima cheia de acusações, não quis o homem dentro de casa, depois o indivíduo está deprimido, está sofrendo, está fora de casa e elas vêm para cima ainda, brigando, atacando e afastam os filhos. Essa alienação parental é um sofrimento, é uma perversidade feminina, é uma vingança feminina para cima dos homens, pelas excessivas cobranças, falta de recompensa. O homem casa e uma mulher que está ali junto com ele realmente ele se esforça, tem que melhorar no casamento, tem de ajudar essa mulher, tem de ser companheiro, tem um monte de coisa que a gente também tem. A gente também tem de melhorar com eles, a gente também tem de buscar compreendê-los, a gente tem de buscar ser companheiro, a gente tem de buscar falar menos, de criticar menos. A gente também tem um papel. A gente não tem que exigir só direitos dentro do casamento, não. Tem deveres. E o casamento é muito melhor do que ter filho sozinha, de que ser mãe solteira, ou de ficar com os filhos sem pai e de ficar caçando aí, como se caça agulha no palheiro, um outro pai para substituir, um outro provedor, e andar nessa luta aí, se desvalorizando, e os filhos tendo a vergonha de ver a mãe passando de mão em mão na frente do olho deles. Não, são coisas terríveis. Então, pelo descontrole emocional feminino, cada vez mais visível, então, por todas essas coisas, os homens têm se afastado e as mulheres estão cada vez mais sozinhas. Se elas não se consertarem, se não buscarem, e tem como fazer isso, sem precisar ir para terapeuta. Ninguém tem de estar se afogando no sofrimento para depois ir correr atrás de terapeuta, não. Tem de buscar a Deus, não é terapeuta, não. Eu acho incrível como que os pastores hoje estão abdicando de sua função espiritual e mandando as pessoas fazerem tratamento. O tratamento que as pessoas precisam é de Deus. As pessoas precisam de Deus. Existem algumas pessoas que vão precisar de tratamento, mas não é uma grande maioria, não. É só não pecar, é só não se afundar no pecado, não se encher de distúrbios, de traumas, não se encher de transtornos. Aí você não vai precisar de ir para um médico. Busca santidade, evita entrar na imoralidade, no pecado, que você não vai precisar de um terapeuta, de passar a fazer tratamento, e aí mais um empobrecimento e mais um enriquecimento aí do Estado. Então, os defeitos femininos, como a instabilidade e descontrole emocional, a histeria, doenças emocionais, hábito de falsas acusações, né, inveja, vingança, a mentira, né, mentirosas, ficam forjando provas, inventando aí, não é, meios de penalizar uma pessoa que não era culpado,
falta de compromisso com a casa e com os filhos, né? Índice de agressão verbal e física feminina. A mulher traz um sofrimento psicológico. Se o homem não fosse essa fortaleza blindada emocionalmente que esse falatório ia acabar com a mente do homem, porque o homem é uma fortaleza blindada por Deus, que ele não se sufoca, né, com essas mulheres loucas, histéricas. É loucura mesmo. Nós estamos diante de um enlouquecimento feminino. É por isso que os homens estão se distanciando das mulheres. Então, meu corpo, minhas regras. Então, se é seu corpo, suas regras, por que você vai exigir pensão depois? Por que você quer lei para aborto? Não é seu corpo, suas regras, você não quer fazer o que você quiser? Então, não seja assassina. Assassina medonha, que esquarteja, que quebra, que arranca pedaços. Olha que ser humano monstruoso, sabe? É por isso que os homens estão se afastando das mulheres. Você quer um homem para estar perto de você e apoia aborto? Esse homem tem coragem. Se você tem coragem de matar o fruto do seu ventre, esse homem tem coragem de casar com você? Se você não ama a sua própria carne, você vai amar esse homem? O que você tem coragem de fazer com esse homem? Se você tem coragem de matar uma criança no seu ventre, o que você tem coragem de fazer com um homem? Por isso que nós vemos esse índice, não é, das mulheres que matam os seus companheiros aqui no Brasil tão grande. 92% dos homicídios são de homens. 11% desses homicídios, desses assassinatos contra os homens, acontecem dentro da casa deles. Está lá no IPEA, DataSUS, Mapa da Violência. Entra lá e vê esses dados que estão lá. Não tem como fugir, não é mentira isso aí. Isso é verdade. Além de que mais de 80% das denúncias são mentirosas, são falsas. Mentira, já imaginou 80% das mulheres mentirosas? Que vergonha para nós. Sabe como quebrar esse ciclo? Para de mentir, para de penalizar o homem, para de torturar psicologicamente, sai dessa doença mental, dessa loucura, dessa histeria coletiva. Para de se relacionar com todo mundo. Olha o que a Anitta veio falando nas entrevistas dela, que até com cachorro, com animal ela ficava. Misericórdia! Aí vocês vão seguindo esse tipo de mulher, esse tipo de padrão nojento e medonho, imitando essas armadilhas, né? E essas pessoas que saíram de lá do mais profundo do inferno, sabe? Do fundo do inferno, aí você vai lá e ouve aquela pessoa e vai agir igual aquela pessoa. Para com isso. É conhecer e entender a manipulação política e social que esses progressistas, esses metacapitalistas estão fazendo aí no mundo, usando as fraquezas femininas, a nossa fraqueza, a fraqueza da mulher. Então, conhecer as características do homem para saber lidar com ele e saber que a força do homem é força para nós, que o inimigo quer dominar a força do homem e que o homem se torna assim fraco, né? Um lixo, quando ele deixa o inimigo dominar a sua força. Olha, conheça a história, conheça o passado, conheça a verdade, porque o inimigo fica falando, lá no tempo da minha mãe, Mentira, o tempo da sua mãe, da sua avó, muitas mulheres foram manipuladas a acreditar em mentiras, que veio culminar em toda essa destruição hoje na nossa sociedade. Entenda o seu biológico, a sua função. Veja, nós não temos nada desse monte de transtorno, desses TPM, desses nervosismos. Todas essas teorias foram inventadas por pesquisadores que esses progressistas metacapitalistas pagaram para produzir esse material e criar todos esses psicólogos e psiquiatras que estudaram o material deles e que esse material não tem um cunho de pesquisa verdadeiro. É mentira! Só existe uma verdade. Uma verdade. A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus falando no livro de João, santifica-os na verdade. A tua palavra é
a verdade. Santifica-os, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, só existe um caminho, a santidade. As mulheres estarão cada vez mais sozinhas se elas não correrem para o que a palavra de Deus, para o que Deus ensina. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deixa o seu comentário aí. Entra no link da descrição. Veja o material poderoso, riquíssimo que eu preparei sobre as funções de homem e mulher, sobre as características do homem e da mulher e como o inimigo começou a atuar e foi para cima do homem e está destruindo hoje a todos nós. Que Deus multiplique essa palavra no seu coração e te abençoe grandemente.